seguimos falando nas parcerias comerciais, e o comércio bilateral entre Brasil e França, encerrou o ano passado com crescimento, viu? Um estudo elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá mostra que as exportações brasileiras ao país atingiram, então, mais de 7 bilhões de dólares. E sobre a relação comercial entre os países, eu vou conversar agora com o Wilton Nascimento, que é diretor-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito bem-vindo, boa noite, Wilton. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, ok? Vamos, Estamos à disposição. vamos lá então, Wilton. Olha só, o ano de 2025, nós tivemos o tarifaço, incertezas no comércio mundial e o Brasil ampliando aí seus destinos, não é? A partir do tarifaço e antes mesmo dele, mas com o tarifaço impulsionou mais. Teve resultado positivo com o Canadá, por exemplo, não é? Aumento de 15%. E a relação, eu te pergunto, entre os dois países pode avançar além desses 15% este ano, 2026? Com certeza, nós da Câmara de Comércio estamos otimistas com as possibilidades de crescimento, não somente em função do tarifaço, mas pelo entendimento do Canadá do que realmente é o potencial do Brasil. Havia uma tendência já há alguns anos de que o Canadá sempre focando no mercado norte-americano, então não dava prioridade assim a outros países. Com toda essa mudança geopolítica hoje, eles prestam muito mais atenção em outras oportunidades, outros mercados que possam estar sendo desenvolvidos, tanto como fornecedores, como também consumidores, e um deles é o Brasil. Então, devido a toda essa mudança geopolítica, não somente com relação ao tarifaço, mas também com a abertura de olhos para transições, tecnologias, eu estou otimista, sim, para a expansão desses mercados. Então, 2025 foi impulsionado pelo desempenho aí de produtos de extração mineral, ouro, ferro, níquel, ampliando como destaque, a gente vai puxar para o nosso agro, a carne, a proteína animal, a carne e o suíno, não é? Você falou em possibilidades de crescimento. O que a gente pode aumentar as exportações para o Canadá? O que eles podem comprar mais da gente? Com destaque aqui para o nosso agro. Então, vamos lá. Com relação aos produtos que hoje já são normalmente comercializados, as tendências de crescimento são reais. Seria o próprio carne, falando das proteínas primeiramente, as carnes bovinas só no ano de 2025 tiveram um aumento de 190% na sua exportação, e a tendência é crescerem mais. Acompanham, não talvez no mesmo ritmo, mas também numa ascendente muito significativa, as carnes suínas. E não só o crescimento ele não viria somente a partir daquilo que nós já exportamos, mas também a partir de novos produtos, como partes de frango congelado, que estão começando a conquistar o mercado canadense. Além da proteína animal, verifica-se um crescimento também significativo, e a tendência também ainda é de crescimento, na parte de café, tanto do café verde em grão como no café solúvel. Além disso, o açúcar também ele se mantém como um item relevante na balança comercial Brasil-Canadá, com as vantagens para o lado brasileiro. Ele é um item significante para nós no nosso grupo de itens de exportação. O, Ok? como você falou, o Canadá abrindo, né, saindo um pouco do foco do mercado americano e vindo aqui para a América Latina, né, buscando produtos aqui do país. Você citou o café verde, a gente teve aí, né, vamos voltar de novo ao tarifácio, né, porque está muito recente ainda tudo que aconteceu, né, aquela gama de produtos, né, Hilton, todo mundo, todos os produtos sobretaxados, foi saindo aos poucos. A gente tem ainda o café solúvel, né, que faz parte ainda, sofre, né, com tarifaço, tem outros produtos também, os a tilápia, enfim, os pescados. Mas o Canadá adquirindo mais o café brasileiro, né? O consumo dos canadenses pelo café. Fala pra gente, que a gente traz as notícias aqui, Hilton, em relação aos asiáticos, aumentando cada vez mais o consumo, né? Saindo um pouco do, né? Não deixando o chá, mas aumentando a sua participação no consumo do café. E os canadenses, como é que é esse hábito, o consumo? Não, eles têm, como o próprio público americano, né? O canadense ele tem um hábito de consumo significante de quantidades de café. E ele, hoje, ele começa a criar uma certa substituição de alguns itens que normalmente vinham dos Estados Unidos
por itens que estão vindo de outras origens, né? Então, por isso, esse crescimento do café verde em grão. Outro item importante que eu vejo é que está sendo, talvez a palavra não seja mais indicada, mas vamos lá, seja manufaturado o café no Canadá para exportações canadenses também. Ou seja, os canadenses estão transformando o café em grão em produtos para exportação. E isso também afeta positivamente a nossa balança. Além disso, o canadense, como eu falei, tem o consumo alto de café, isso é normal, e ele também está substituindo o suco de laranja americano pelo suco de laranja brasileiro. Nós estamos trabalhando forte nessa área, onde já existem fornecedores nacionais que estão exportando já quantidades significativas de suco. Ou seja, os hábitos mantêm-se, mas a origem dos produtos está sendo alterada, e nós estamos entrando nessa nova cadeia de fornecimento. E o Brasil, né, fala para a gente os produtos canadenses, né, que estão chegando por aqui. Bom, o Canadá tem a tradição de exportar para o Brasil tecnologias, principalmente maquinários, partes e peças de aeronaves. São equipamentos industriais que são utilizados principalmente na manufatura. Nós temos ainda um item significante na pauta de importação do Canadá, ligada ao agronegócio, que são os componentes para a produção de fertilizantes, tá certo? O potássio. Os maiores produtores mundiais são a Rússia e a Bielorrússia, e com relação à guerra na Ucrânia, esses mercados fornecedores ficaram um pouco comprometidos, e o Canadá entrou forte na substituição. Ou seja, o impacto do Canadá dentro da nossa cadeia produtiva também é forte no fornecimento das tecnologias e insumos básicos, principalmente fertilizantes para o nosso agronegócio. Tem como saber, Hilton, de Ok? quanto que o Brasil ele importa de insumos, os fertilizantes? Porque o Brasil, a gente sabe, a gente fala aqui direto, o Brasil depende muito dos fertilizantes, dos insumos que vêm de fora, mais de 80%, mas quanto que chega aqui, aproveitando essa lacuna aí em relação ao que você trouxe para a gente, quanto que o Brasil ele importa? Basicamente, a informação que eu tenho no total são 90% da matéria-prima para utilização nos fertilizantes são importadas. Hoje o Brasil está tentando reativar minas de potássio, soluções, sistemas de mineração que vão poder complementar essa cadeia produtiva, que tinham sido desativados no passado em função da facilidade de importação. Especificamente o Canadá, ele está sofrendo uma variação forte. Eu não teria o número aqui agora para precisar com vocês. Eu posso até, em um outro momento, fornecer sem problema nenhum. Mas o que nos chama a atenção é a participação e a utilização desses insumos diretamente no nosso quadro produtivo. Os maquinários canadenses, principalmente ligados à parte de máquinas, ferramentas e equipamentos para utilização nos processos industriais, eles têm sido relevantes em função, inclusive, da própria diferença de câmbio entre o dólar americano e o dólar canadense, que facilita a importação por parte do Brasil em relação ao custo, ok? Então, eu vejo tudo isso como um grande pacote, não somente os insumos, mas também os equipamentos para a montagem dos processos de fabricação. Hilton Nascimento, diretor de presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Hilton, muito obrigada pela sua conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. Tá? Até uma próxima oportunidade, uma boa noite e até lá. Muito obrigado. Então, o prazer foi nosso. Obrigada, Hilton. Boa noite. Tchau, tchau.